Como vai, pessoal do primeiro ano? A gente, em nossas aulas presenciais, entre outros assuntos, nós tratamos sobre os pré-socráticos, sobre o início da filosofia, para que serve a filosofia, se é que ela serve para alguma coisa. Alguns questionam, outros dizem que sim. A gente viu quais são os questionamentos da filosofia, sobre o que ela trata, e por que é importante que a gente estude filosofia. A gente se deteve nos pré-socráticos, nós tratamos sobre Tales de Mileto. Outros pré-socráticos nós vimos, nós nos detemos em Tales, em Parmênides e em Heráclito. E esse período dos pré-socráticos encerrado, nós temos exatamente o período de Sócrates. No período de Sócrates, nós encontramos o grande filósofo grego, Sócrates. E também encontramos os outros dois grandes, Platão e Aristóteles. Então, Sócrates é considerado o patrono da filosofia. Porque, ao contrário dos pré-socráticos, ele tratou sobre a filosofia a partir de temas que Platão e Aristóteles vão desenvolver mais à frente. Sócrates, para que você tenha clareza, não escreveu nada, não deixou nenhum livro. O que a gente conhece sobre ele foi escrito por seu principal aluno, que foi Platão, e por um amigo dele chamado Xenofontes. Sócrates foi um político, Sócrates foi um soldado, Sócrates foi um atleta, e ele foi alguém que o cenário grego era propício a isso. Foi alguém que, mais do que qualquer outro, assumiu para si a responsabilidade de conhecer. Ele se deu a esse trabalho, principalmente quando um amigo dele, já referido, e cujo nome é Xenofontes, foi ao templo do oráculo de Delfos, e aquele disse para Xenofontes que Sócrates era o homem mais sábio que havia. Quando Xenofontes foi a Sócrates e contou a ele a boa nova, por assim dizer, Sócrates ficou perplexo, porque ele não achava que conhecia, ele não se considerava sábio. Tanto é que uma das máximas pelas quais ele é conhecido é aquela: só sei que nada sei. Então o que houve foi o seguinte: ele ficou em dúvida, mas ele, por outro lado, considerou que o oráculo não podia mentir. Então, se o oráculo havia dito que ele era sábio, será que ele era? Bom, eu vou comprovar, porque o oráculo não pode mentir. Então ele saía pelas ruas de Atenas e ele entabulava conversas com as pessoas. Se você ler os diálogos de Platão, em muitos deles, Sócrates é o personagem principal. Sócrates está sempre debatendo sobre o que são as coisas, sobre o que é a justiça, sobre o que é a verdade, sobre o que é a coragem. E Sócrates fazia isso a partir, usando a ironia, era um dos métodos dele. Ele nunca se arrogava a condição de conhecedor. Afinal, qual era o lema, o moto de Sócrates? Só sei que nada sei. Mas o fato é que ele ia, o que quer que isso signifique, só sei que nada sei, se ele estava sendo humilde ou simplesmente estava sendo irônico, o fato é que ele, em grande parte das vezes, e nos embates, nas conversas, nos encontros que ele tinha com os sofistas, esse é um nominho para você gravar, os poetas, os sabidos, os professores em geral, ele sempre se apresentava a eles de maneira irônica. Eu soube que você é um grande conhecedor, domina aquele determinado assunto. Eu vim para, em outras palavras, eu estou aqui parafraseando ou parodiando. Ele dizia: eu vim para aprender com você. O que é isso?
Bom, você veio a pessoa certa, eu vou lhe dizer agora o que é que significa. E a Sócrates, na medida em que ouvia, ia formulando perguntas. Então ele chegava de maneira irônica. Você sabe, me ensine. Ele não chegava afrontando, dizendo, eu vou agora lhe ensinar. Ele dizia, não, eu vou aprender com você. Só que ao final da conversa, a gente vê quão irônico ele estava sendo. Porque ele consegue enredar o seu interlocutor de tal maneira que ele, que parecia muito alto, que parecia autossuficiente, cheio de si, detentor do conhecimento, ele termina por reconhecer que não sabia aquilo em relação a que ele parecia tão seguro. Agora, além de usar a ironia, Sócrates também, e aqui há uma pequena controvérsia, ele seguia, eu diria que para resolver o problema aqui, ele seguia tanto a maiêutica quanto o que se chama de elencos. A mãe de Sócrates era a parteira. O que é que a parteira faz? Hoje talvez não haja tantas parteiras no Brasil, nem no interior como havia antes. Mas a parteira ajuda a mulher grávida a dar à luz. Então, a mãe de Sócrates era parteira. A parteira, a maiêutica, era o que a parteira fazia. Ajudava a dar à luz. Só que Sócrates não ajudava mulher nenhuma a dar à luz. O que ele praticava a maiêutica no sentido em que ele se propunha a ajudar as pessoas a dar à luz ideias. Então, quando ele começava a conversar com as pessoas, quando ele fazia perguntas a elas, quando ele as enredava numa direção, é como se ele as estivesse induzindo a dar luz a ideias. Eles viam aquilo que eles não enxergavam antes, a vaidade deles não permitia, ou a ignorância deles obstruía, mas agora, pelo modo como Sócrates colocava as perguntas, eles começavam a atentar para o que eles não enxergavam. Nesse sentido, Sócrates era um praticante da maiêutica. Alguns helenistas mais recentes, eu digo de 100 anos para cá, também chamaram o método de Sócrates de elencos. Nesse sentido, Sócrates refutava os seus interlocutores. Há uma controvérsia, porque a gente pode dizer, e aí dependeria da interpretação, que ele podia tanto estar praticando a maiêutica quanto o elencos. Ele estaria fazendo uma filosofia helêntica de refutação, de mostrar para os seus interlocutores que eles estavam errados. Sócrates fazia isso porque ele era um mestre do raciocínio. Se você ler um livro que Platão escreveu chamado A Apologia de Sócrates, você vai ver o quanto ele dominava a arte do raciocínio. Ele sabia arrazoar, articular as ideias, expô-las. Ele antevia, ele traçava um caminho, é como se ele começasse e ele soubesse aonde ele queria ir. Então, Sócrates foi o patrono da filosofia. Há algumas décadas, na Europa surgiu uma teoria de que ele não teria existido. É pouco provável. O fato é que não se conhece tanto dele, exatamente porque não deixou escrito nenhum, quanto se conhece Platão e Aristóteles. Mas é mais provável que ele tenha existido realmente do que ele não tenha existido. Um personagem muito interessante, morreu condenado pela democracia ateniense. Ele foi acusado por aqueles que tinham sido vítimas, para assim dizer, da ironia, da maiêutica ou elencos, e que não podiam resistir o poder intelectual dele. E esses então se moveram, se juntaram num complô e acusaram Sócrates de corromper a juventude e de ser ateu. Coisa que no julgamento de Sócrates, na apologia
Sócrates, escrita por Platão. Aristóteles, ou melhor, fica claro que ele não fez nem uma coisa nem a outra. Ele, na verdade, apelou, ele mostrou apontou os seus discípulos. Platão assistia o julgamento dele. E ele não era ateu. Ele falava sobre os deuses. Ele não, na verdade, nem Platão, nem Aristóteles e nem Sócrates eram ateus. Então vejam, pessoal, sim, e por fim ele foi condenado a tomar cicuta. Ele então tomou a cicuta, esse veneno, e morreu. Ele tinha, se eu não me engano, 70 anos. Tinha 2 filhos, pelo menos, e a sua esposa se chamava Xantipa. Quando alguém correu, ou melhor, quando esperava a morte, a aplicação da pena de morte, disse que Xantipa foi a Sócrates, sabendo da condenação dele, e disse: mas é injusto que você tenha sido condenado. E ele falou: e você queria que tivesse sido justo? Então é um personagem muito interessante, emblemático, não é à toa que ele é chamado de patrono da filosofia, e que tem uma influência duradoura e que dura até hoje. Sobre Platão, que foi o seu principal aluno, o nome dele era Aristarco, mais propriamente. Platão era o apelido, porque ele tinha largos omoplatas. Eles eram atletas todos, e não era diferente com Platão. E ele, então, como aluno de Sócrates, se destacou e começou a atrair alunos, e um deles era chamado de Academos. Na casa de Academos, Platão começou a reunir alguns alunos. Na verdade, ele criou uma espécie de escola, e essa escola passou a ser chamada de academia, porque se reunia na casa de Academos. E Platão, então, para entrar na sua escola, se fazia um teste. O teste era geometria, era fazer uma prova de geometria, porque a filosofia sempre teve muito próxima, muito associada à filosofia. Quem está na matemática pode pular para filosofia, quem está na filosofia pode entrar na matemática também. Quer dizer, como eu já falei em outras instâncias, a filosofia é a ciência do todo. Grande parte das matérias que a gente estuda na escola, como biologia, como lógica, como física, química, psicologia, sociologia, elas começaram na filosofia. Mais à frente, principalmente da modernidade em diante, a partir do Renascimento em diante, essas disciplinas começam a se separar. Elas se tornam, por assim dizer, autônomas. Agora, mesmo assim, a filosofia está na base de todas essas. A filosofia sempre se importou em tratar sobre o ser das coisas. A filosofia não trata sobre a geografia, trata, por exemplo, sobre o espaço geográfico, mas a geografia estava lá, sabe com quem? Com os pré-socráticos, já que o que interessava a eles era um discurso sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre a Terra. E a geografia, inclusive o próprio nome geografia, que é geos, é o termo do qual tem a origem a palavra geografia. Então, pessoal, Platão escreveu inúmeros diálogos. Platão é descrito por alguns como o maior de todos os tempos, há outros que dizem ter sido Aristóteles. Mas o que se fala, alguém especificamente, é que toda a filosofia posterior a Platão foi nota de rodapé ao que ele escreveu. E ele escreveu principalmente na forma de diálogo. Há vários diálogos, alguns dos quais extremamente interessantes, sobre os mais variados temas. Leituras que são muito importantes, são divertidas, são instrutivas e mostram as questões fundamentais
da filosofia. Vou passar rapidamente para Aristóteles, mas depois a gente pode ter uma aula para ver cada um deles especificamente, uma vez Platão, outra vez Aristóteles, porque eles são os dois maiores. Há praticamente um consenso de que, na verdade, não é só um consenso, o fato é que eles lançaram as bases da filosofia. Aristóteles era aluno de Platão. Quando Platão morreu, Aristóteles não era grego, ele era macedônio. Pelo fato de ele não ser grego, ele não teve a prerrogativa de assumir o lugar de Platão, porque o direito era ele o ser o mais competente. Platão dizia sobre Aristóteles que os alunos dele tinham duas partes. Aristóteles era a cabeça e os outros alunos eram o corpo, para você ver o quanto Platão tinha Aristóteles em alta conta. Mas o fato dele não ser grego, talvez isso tenha despertado um certo xenofobismo, e ele fugiu para não ser, talvez, preso. Ele foi exilado, ele se auto-exilou. Mas, a exemplo de Platão, ele escreveu muito. Ele escreveu, por exemplo, sobre lógica, num livro chamado Organon. Ele foi o criador da lógica. Ele criou a biogênese, que você já deve ter estudado na matéria de biologia. Ele tratou sobre metafísica. Ele tratou sobre inúmeros outros assuntos. Não vou entrar em detalhes agora, porque a gente está vendo de maneira mais panorâmica, para o vídeo não ficar muito longo. Ele, então, teve uma importância tão grande, mesmo tendo sido esquecido durante a patrística em alguma medida, durante vários séculos, tendo sido redescoberto na Idade Média por um filósofo árabe. Ele, ao ser redescoberto, ele recobrou a influência que ele já tinha em alguma medida, mas influência essa que se tornou ainda maior. Tomás de Aquino, grande filósofo medieval, alguns dizem ter sido maior, se apropriou da filosofia de Aristóteles, assim como Santo Agostinho tinha feito com a filosofia de Platão. Então, o fato é que, lendo os escritos, tanto de Platão quanto de Aristóteles, você pega a base, você se apropria daquilo que desde o começo foi mais caro à filosofia e que a caracterizou como tal. São dois filósofos essenciais. Sócrates podia ter sido, mais uma vez não escreveu nada, ficaram esses, Platão e Aristóteles. Então, essa termina a nossa aula aqui e a gente continua no próximo vídeo.